quero fazer aqui a associação com o conhecimento que eu tive a oportunidade de ter da teoria analítica do Carl Jung e as crenças que eu tenho no Evangelho de Jesus Cristo. Então, primeira coisa que eu queria fundamentar é que eu não tenho interesse nenhum de querer explicar toda a psicologia analítica, tá? É apenas um conhecimento que eu tive a oportunidade de ler, fazer associações com as crenças que eu tinha e tenho e trazer aqui como forma de conhecimento. Não tenho formação em psicologia e nem quero fazer de conta que eu tenho, tá? Eu só realmente achei interessante e casou muito bem com algumas coisas que eu já tinha o conhecimento em relação ao Evangelho. Também não quero fundamentar a minha crença com esta psicologia, com o desenvolvimento dessa psicologia, porque a minha crença é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, tá? É só uma associação. Então, desde já, desculpa, perdão aí para quem tem um conhecimento total, não estou me apropriando do conhecimento, estou apenas fazendo a associação a ele. Carl Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço que desenvolveu a psicologia analítica. Como ele tinha essa formação da psiquiatria, ele tinha formação em medicina, né? E então, o desenvolvimento dele em relação à psicologia analítica tem muita essa participação quando ele vai tratar das questões dos arquétipos e da intuição, ele faz uma associação muito ligada à bioquímica, né, dos neurotransmissores. Mas assim, para a gente ter uma percepção do que eu compreendi, eu vou trazer aqui algumas informações que eu anotei aqui. Ele era discípulo de Freud, porém houve um rompimento entre eles, porque houve uma discordância em relação à psicoanálise que o Freud havia desenvolvido. Eu não vou trazer aqui a discordância entre eles, mas do que eu percebi, do que eu li, tinha a questão da sexualidade, que o Freud abordava em todos os aspectos, né? E tinha a questão do direcionamento do ego, que para o Freud ele era mais ligado ao inconsciente, enquanto para o Jung ele era mais ligado ao consciente. É um aspecto de gerência de cada um. Mas aí, quem quiser conhecer mais, busque as diferenças. No artigo que eu li, tratava de uma maneira suave, porque a intenção do que eu busquei foi compreender essa formação da mente, que é o que eu quero trazer aqui. Então, ele separa o Jung, essa formação mental de cada ser humano em ego, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, onde o ego ele faz essa gerência dos aspectos mais ligados ao consciente do que ao inconsciente, certo? Aí ele vai trazer a questão do inconsciente pessoal. Eu anotei aqui um resuminho do que seria. Segundo Jung, abarca todas as experiências individuais que foram reprimidas, esquecidas, como traumas, frustrações e também informações que foram aprendidas de maneira subliminar, ou seja, sem nos darmos conta. Então, o inconsciente pessoal, ele está ligado a toda essa bagagem cultural que a gente foi inserido desde que foi trazido a esta dimensão, a este planeta, desde quando a gente se entende por gente, né? Existem informações guardadas no nosso inconsciente pessoal, de repente, pessoas que passaram por algum tipo de agressão física, psicológica, emocional e deixam guardados, né, essas informações no inconsciente. De repente, pessoas que viram, né, assistiram esse tipo de agressividade. E isso, ele vai dizer mais na frente aqui no inconsciente coletivo, não está escondido ou reprimido de uma maneira que a gente não use isso no nosso dia a dia. Ele induz totalmente o nosso comportamento na sociedade, né? E a gente vê isso de fato acontecendo. Quando a gente percebe pessoas que não gostam e não aceitam a convivência comum e social
de outras pessoas por elas serem diferentes do que elas entendem como correto. Por exemplo, pessoas que são homoafetivas, pessoas que optam por fazer uma mudança em seu comportamento físico, psicológico, mental, biológico da sexualidade, pessoas que têm a pele negra, mulheres, enfim, todas essas pessoas, seres humanos, que são seres humanos apenas, estão na sociedade, porém, algumas pessoas que têm essa mente com essas monte de informações guardadas em seus inconscientes, de alguma maneira, em algum tempo, podem externar isso de maneira agressiva, de maneira violenta. E aí o que é que acontece? As pessoas, elas precisam trabalhar a mente delas. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque essas informações estão lá muitas vezes sem que a gente entenda, sem que a gente perceba. Às vezes a gente sente raiva de uma determinada situação, de um determinado comportamento, de uma determinada pessoa, de um determinado estilo de vida, e a gente nem entende por que tem raiva disso, e a gente reage de uma maneira agressiva a isso, ou de uma maneira frustrada a isso, né? Se sentindo diminuída, se sentindo inferior. E não entende por quê. Porque, no fundo, existe uma informação guardada neste inconsciente. E a psicologia analítica do Jung traz isso de uma maneira onde é compreensível de ser tratado, né? A psicologia traz aí uma forma de trabalhar este inconsciente para que, quando ele se externe, faça isso de uma maneira racional, equilibrada, que tenha significado na vida desta pessoa. E também pode ser associado a um tratamento psiquiátrico, né? Porque de repente a pessoa não consegue, nem reconhecendo as suas próprias sombras, que a gente vai ver daqui a pouco que o Jung vai definir, mas não consegue trabalhar com isso. Tem aquela amargura, aquela tristeza, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele trauma guardado nela que, mesmo reconhecendo que é algo ruim, não consegue lidar com isso. E aí, às vezes, é necessário o uso de medicamentos, ou, para quem crê como eu, fazer um tipo de tratamento espiritual voltado para isso, de espírito e verdade, buscar uma cura espiritual em cima disso. Mas, enfim, vamos passar agora para o inconsciente coletivo. Lembrando aqui que o inconsciente pessoal é de cada ser humano, né? Cada um guarda no seu inconsciente todas as coisas que lhe formaram a personalidade até aqui, até onde estão. E aí o inconsciente coletivo, o que seria? Tem as suas raízes no passado coletivo da humanidade e os seus conteúdos psíquicos são sempre passados de geração para geração, são quase universais. Esses conteúdos não estão adormecidos em nós, eles influenciam diretamente a nossa vida mental e o nosso comportamento. Então, ele vai trazer esse inconsciente coletivo, tem a semelhança com o pessoal por causa disso, porque é algo que está guardado dentro da gente e a gente não compreende, não entende, mas sente. Aí ele vai trazer figuras para que a gente compreenda o que é este coletivo, né? Vou trazer um exemplo agora de uma das figuras, que é a figura de mãe. Mesmo na nossa sociedade, na nossa cultura, nós temos uma ideia do que é ser mãe. É quem cuida, é quem dá carinho, é quem se sacrifica pela família e tem aquela ideia formada. Mas, assim, em geral, é quem cuida, quem dá direcionamento em relação à vida de um ser desde o nascimento até se tornar um adulto, né? E aí, mesmo em tribos remotas, em outros lugares, em outras culturas, existe essa informação guardada do que é ser essa figura, do que é ser a representação de mãe. Então, ele traz essa informação de que várias mentes, desde os primórdios da humanidade, formaram a ideia de um aspecto, de uma figura, e essa formação transformou-se em uma realidade no nosso inconsciente coletivo. Aí ele vai trazer depois as figuras e vai explicar a parte em relação à bioquímica do que realmente isso tem no nosso organismo, né? Vamos passar aqui para frente.
Ele vai trazer as potencialidades, que seriam justamente essas sementes que estão guardadas, mas que por algum motivo podem ser acionadas, e aí nascem o que ele vai chamar de arquétipo. Aí ele traz aqui as potencialidades. São sementes à espera de condições propícias para germinar. Ao longo da vida, várias e várias situações abrem espaço para que essas predisposições sejam postas em prática. As sementes florescem, então desenvolvem os arquétipos. Esses têm uma base biológica, mas só se desenvolvem a partir de experiências relacionadas a ele, que é o que o Jung vai explicar, dentre outras coisas, a intuição e a questão das sombras e tudo que pode estar guardado no inconsciente, né? De alguma maneira. Aí ele vai trazer a questão dos arquétipos, que eles desenvolvem-se, mas já estão lá, são as sementinhas. Vou dar um exemplo aqui que ficou tranquilo para eu compreender. Por exemplo, quando a gente é menor, que a gente vê propaganda de cerveja, vê propaganda de carro importado, a gente faz a associação daquela imagem, das vestes, do que tem de alegria, de felicidade, do que tem de glamour, né? A gente faz aquela associação ali. E quando a gente passa por algum arquétipo, por alguma predisposição que desenvolve então esse arquétipo na gente, de associar aquela propaganda a outra coisa. Por exemplo, quando a gente já está maior, que de alguma forma desenvolveu algo na gente que relaciona e associa a mulher bonita ao carro importado. Aí a gente, agora que eu entendo, porque antes eu via essas propagandas e eu não associava uma coisa à outra. Eu achava bonito, eu achava interessante, eu olhava a cor, eu olhava as imagens, mas eu não fazia associação. Agora eu faço. Se você tiver um carro importado, é mais fácil você ter uma mulher bonita, né? Ou então, se você estiver se divertindo, tomando uma cerveja, você vai ter acesso a mulheres bonitas, né? Aí, como a gente já passou por esse desenvolvimento desse arquétipo, a gente consegue fazer uma associação. E aí ele vai trazer essa fundamentação biológica do arquétipo, né? São imagens primitivas inseridas no inconsciente coletivo da humanidade desde os primórdios. Essas informações, elas são mentais, elas são fortes e contam histórias de geração para geração e desenvolve-se biologicamente no nosso corpo. Aí ele vai fazer as associações das figuras, né? Que ele vai dar aqui para que a gente compreenda que realmente existe essa figura na minha cabeça. Quem foi que botou? Foi toda a bagagem cultural que eu tive? Ou tem informações que estavam lá contidas no meu DNA, né? Que veio uma informação já junto comigo, que de alguma forma já tinha essa percepção formada na minha mente, porque o Jung traz os dois, tanto do inconsciente pessoal, que é esse ligado a toda a cultura que me cercou, né? De todos os sistemas familiar, de amizade, sistema de trabalho, todas as pessoas que me cercavam nos ambientes que eu frequentava, que de alguma maneira enviaram mensagem de maneira direta ou indireta, o meu consciente, meu inconsciente formou a minha mente. Aí ele vai dizer que existe uma relação biológica, né? Ele vai falar aqui sobre os neurotransmissores. Quem quiser compreender mais, dá uma lida. Eu vou fazer só um resuminho do que eu compreendi. São uma espécie de substância química que nasce da comunicação entre os neurônios. Essa relação, ela se dá entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ela é muito rápida e se desenvolve também em todos os sentidos e também nos órgãos, inclusive no coração. E aí eu faço associação com o eletromagnetismo. Então, essa ligação entre os arquétipos e o que o nosso organismo absorve é instantânea, né? Porque é tão rápida quanto a ligação do sistema nervoso periférico e central. Porque essa ligação é tão rápida, olha só, que eu penso bem que em escrever, né? Pegar aqui um lápis para eu escrever. Aí eu penso aqui, não acho.
vou escrever alguma coisa. Rapidamente existe uma informação entre os meus sistemas nervoso central e periférico que eu já vou lá movimentando meus músculos, meus ossos, tudo que existe em mim de uma maneira muito rápida. Então, essa questão dos arquétipos, ele diz que faz essa associação, né? Muito rápida no nosso organismo. Tanto é que está desde os primórdios da humanidade, por exemplo. Olha esse arquétipo aqui, né? Aqui, quem olha para isso aqui, existe uma associação mental, já de compreensão, de conhecimento, que já foi passado de geração para geração. Isso aqui é o yin e o yang, é o positivo e o negativo, é o masculino e o feminino. Então, essas imagens que têm o poder de passar uma história, né? Para que ao olhar esta imagem, a gente já absorva aquela informação. E isso pode acontecer no desenvolvimento da personalidade de várias formas. Por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma, que foi abusado, que foi agredido, ou que viu alguém sendo abusado ou agredido, né? E de alguma forma guardou isto lá no inconsciente. E aí passa por uma situação onde isso vai ser fermentado, onde aquela sementinha vai ser germinada. Aí as pessoas podem externar isso de maneira agressiva, podem externar isso de uma maneira frustrada, né? De alguma coisa, porque existe aquela informação ali e desenvolveu-se então ali aquele arquétipo e ele pode ser bom ou ruim para a formação dessa mente, dessa personalidade. Por que é bom saber disso? É para saber que ninguém é doido, que ninguém é bipolar, assim, não que ninguém seja, né? Que existe gente que são, realmente. Mas, assim, que existe essa percepção em todas as mentes, né? O Jung traz essa psicologia dele bem desenvolvida, bem desenrolada. Eu acredito que pelo fato dele ter associação com a medicina, né? Ter a formação dele, ajudou muito, né? Neste arquivo que eu li, né? Nesse artigo, tinha a associação de algumas experiências que ele fez para chegar nessas figuras que a gente vai ver. Ele entregava várias figuras para pessoas que tinham problemas psicológicos e ele já até compreendia alguns e outros não, e via a primeira reação daquela pessoa e era uma reação biológica e química, né? Ele conseguia ver aquilo ali porque ele fazia o tratamento biológico e químico porque ele também era psiquiatra. Então a gente percebe que não é coisa do outro mundo, sabe? Não é misticismo, não é o mal agindo na pessoa. É a questão de desenvolver o caráter mesmo. Quando alguém vai lá e bate em alguém, agride alguém, mata alguém porque a pessoa é negra, porque a pessoa é homoafetiva, porque a pessoa é transexual. Isso aí não tem nada a ver com o demônio tomou de conta, o mal tomou de conta. Gente do céu, isso aí é a mente da pessoa, é a personalidade dela, é o que tem informação guardada nela, e ela abraça e acha maravilhoso, tá bom para ela, ou ela percebe isso como um problema a ser resolvido e procura um tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual. É bom saber que essas informações estão contidas no nosso inconsciente e que muitas vezes não é culpa nossa, porque foi colocada lá de uma maneira que eu nem percebi. O que não dá é para viver com aquilo, abraçar e achar que é maravilhoso, e querer matar, querer agredir, querer tratar mal verbalmente, porque tem na sua inconsciência algo guardado que ele acha que é certo. Não é certo. Está vivendo na sociedade onde existem leis, existem comportamentos, e para quem acredita na espiritualidade de Jesus Cristo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus em todas as coisas, e Deus está em tudo e em todos. Então, o que é bom de compreender essa base psicológica é que existe uma percepção em todas as mentes alinhadas a essas figuras. Trabalhar isso da melhor maneira possível é bom para desenvolver a nossa personalidade, a nossa mente. Né? Vamos para frente, vamos para frente. Tem quem trabalhe muito essa questão de arquétipos ligados a outras coisas, né? Que são coisas mais holísticas, como a gente diz. Tem o Hélio Couto, que ele trabalha muito com isso, tipo, usando os arquétipos para desenvolver a parte biológica e química no seu organismo.
Tipo, alguns países não adotam questões de imagens, países que adotam a águia, né, para representar que ela se renova, que ela refaz as suas forças, que isso e aquilo, ou que traz o urso, ou que traz a pantera, assim. Essas associações em relação às imagens produzirem uma história em você, porque o seu organismo absorve aquela imagem. Tem gente que adora fazer decorações que são ligadas a esses temas mais de calma, de tranquilidade, que só de você observar aquilo ali você realmente sente, porque existe uma associação bioquímica tão rápida que o seu organismo absorve, que nem quando a gente vê pessoas que gostam muito de se maquiar, se arrumar, eu estou aqui hoje toda trabalhada no arquétipo, olha só, e você absorve aquilo ali, né? Ah, então realmente eu absorvo e eu vou aqui desenvolver isto no meu organismo agora. Está lá, é o meu biológico reagindo. É bom saber que existe essa questão de uma maneira explicada, né, na psicologia. Mas vamos passar para frente. Aí ele diz que esses arquétipos, essas imagens, elas se desenvolvem em todas as mentes, mas cada mente equilibra ela de maneira diferente. Aí ele vai trazer aqui as imagens. Ele traz a persona, que a persona é essa pessoa aqui, ó, que está falando hoje, tal, glamurosa. Por quê? É essa pessoa mais externa, é como se fosse algo que a sociedade espera de você. Vou ler aqui. Mostramos em público a persona, representando um papel na sociedade, tudo o que a sociedade espera de nós, no ambiente profissional, nas questões de gênero e nas percepções de classe social. Então, é esse desenvolvimento externo da minha personalidade. Não é a minha personalidade em si, é uma parte dela, né? Por exemplo, esta persona aqui é uma persona mais falante em determinados ambientes, é uma pessoa que é mais formal em determinados ambientes, até o tom de voz muda, até a quantidade de palavras que saem da boca, até o uso das palavras são palavras diferentes, né? Até a forma de sorrir, de se expressar. Então, a persona, ela é uma parte da personalidade, ela não é a personalidade em si. Tem vezes que a gente se expressa de maneira mais informal, outras mais formal. Então, a persona, ela é a parte mais externa da nossa personalidade, de tudo que está guardadinho aqui dentro, sabe? De tudo que formou a minha mente. Esse aqui é um personagem mais social, é o que a sociedade espera, que se comporta de determinado jeito aqui, de um determinado jeito acolá, mas que envolve todas as outras figuras que a gente vai ver aqui na frente. Aí ele traz as sombras. Eita, meu Deus do céu, Senhor. Sombras. Recusamos reconhecer e tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. São tendências que consideramos inaceitáveis, comportamentos sujos. Injetamos então esta nossa escuridão e sujeira no outro. Que é isso aqui, eu acho que é o que define tudo que a gente estava falando antes, relacionado ao que fica guardado dentro das pessoas, né? As sombras é justo isso, que eu lembro muito de Jesus, cara. É bem que tá vendo Jesus aqui falando no Evangelho, porque ele fala que eu sou a luz do mundo, né? E eu vim iluminar tudo que estava escondido, nada vai ficar mais encoberto, tudo vai ser iluminado, tudo vai vir à tona. Então, a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferem a escuridão. Jesus veio aí trazendo o Espírito Santo, né? Que é essa nossa ligação com Deus, com a glória de Deus, e mostra para a gente coisas na gente, para a gente reavaliar se é certo ou errado, reconhecer como errado, nos dar arrependimento, buscar perdão, isso ligando diretamente a Cristo. Agora, falando do que é sombra para Jung. O Jung traz essas sombras que são coisas psicológicas armazenadas na nossa mente que a gente considera que é errado, que é sujo, é um comportamento, é um estilo de vida, é um tipo de pessoa que a gente não aceita, que a gente não acredita que é certo para viver em sociedade, e isso e aquilo, e a gente tudo que a gente considera errado, que a gente considera sujo, que tem guardado dentro da gente, que até às vezes a gente mesmo quer ser. Até às vezes é mesmo que a gente é, mas tem tanta informação enterrada na sombra que a pessoa não consegue se externar.
A pessoa, quando vai se externar, se externa de uma maneira totalmente violenta e agressiva, porque tem algo mal trabalhado dentro dela. E esse mal trabalhado é para ser iluminado, é algo que é para trazer uma transcendência, uma mudança de consciência, né? É o que Jesus fez com Madalena. Naquele momento ali, todo mundo querendo tacar pedra nela, né? Porque a carne da Madalena estava ali soterrada no erro, no que era considerado pecado pela lei. E todo mundo ali cheio da lei, querendo assassinar a carne da Madalena. Mas o Jesus ali estava se importando com a consciência da Madalena. E ele dizia lá em João 8, leiam que é maravilhosa essa passagem. Ele diz assim: rapaz, vocês estão aí julgando a carne. Eu julgo segundo o Espírito, meu filho. Meu filho, vocês estão vendo aqui de baixo. Vocês estão vendo o que tem na carne. Eu estou vendo o que vem de cima. Eu estou vendo aquela energia que não se desfaz. Eu estou vendo a inconsciência. Eu estou vendo a consciência. Eu estou vendo a personalidade da Madalena. O que trouxe a Madalena até aqui? Foram os traumas da vida dela. Por que a Madalena resolveu ser adúltera? O que levou a Madalena a ser adúltera? Madalena, você quer mudar? Ele trouxe essa percepção de iluminação das sombras, né? Jogou ali uma palavra: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo foi jogando as suas pedrinhas no chão, ele ficou só com ela. E ela disse: e aí, mulher, alguém aqui está te condenando ainda? E ela disse: não. Pois vai, não peques mais. Vá, Madalena, e mude seu comportamento por você mesma. Não é pelo jugo dos outros, não. Não é pelo jugo da carne, não. É por você. Você acha que isso é o que a Madalena queria ser quando ela crescesse? Você acha que essa é a ideia da melhor Madalena possível? Esse é o ser que você quer ser? E da mesma forma, Deus fala com a gente hoje. Você quer ser esse ser que mata o outro porque ele tem uma pele negra? Você quer ser esse ser que taca a pedra no outro porque ele é transexual? Que você vai matar a pessoa porque ela é homoafetiva? É esse ser que você quer ser? Não é? Pois ilumine as suas sombras, mude o seu comportamento, jogue suas pedras no chão. Busque aqui arrependimento, porque aqui é física, é biológica, é temporário. Isso aqui vai acabar. E um dia, quando acabar, existe uma energia dentro de você que não se desfaz, uma consciência toda construída com o que você viveu, com as suas bases energéticas, do que você deu, do que você recebeu, toda a sua construção psicológica, mental, vai estar perdoada se você fizer isso, crendo que eu lhe perdoo. Porque se você não fizer, você quiser dormir e acordar com as suas sombras, abraçar as suas sombras, eu sinto muito, mas vai existir para você uma segunda morte, tá? A consciência de você vai ser julgada pelo que você fala, pelo que você diz. São suas palavras que voltarão para você. É toda essa construção física e biológica, emocional, afetiva que você construiu no outro e em você mesmo é o que vai lhe julgar. Porque quando você faz isso, você traumatiza tanto a si quanto os outros. Ilumine as suas sombras. Mas tem gente que prefere viver nas sombras. Ele chama de quê? Filhos do diabo, estão vendo a luz, estão ouvindo a voz, mas preferem ficar surdos e preferem ficar cegos. Certo, então sombras para mim é maravilhoso. Vamos agora para as outras figuras. Anima e animus são figuras representativas do homem e da mulher. É a perfeição de cada um. O anima é o aspecto feminino dos homens, tudo que tem no inconsciente deles, do que representa a mulher. É a mulher que carrega em si, é aquela mulher que cuida da casa, da família, que deixa tudo limpo, a comida bem feita. É a mulher que tem a sensualidade na medida, que não exagera em nada, que não é pervertida, mas que está sempre disposta para ele na cama. Então, essa perfeição de mulher é o que tem guardado no inconsciente coletivo do homem, no inconsciente pessoal, dependendo da criação cultural dele, do homem. E aí o que acontece? Quando alguém não se encaixa nesse perfil desenhado mental dele, é considerado errado, é considerado persona não grata. E é aí onde frustram-se os relacionamentos, da mesma forma a mulher. Vamos lá. Animus, aspecto masculino da mulher. Tudo que tem no inconsciente dela, que representa homem,
é o homem que ela carrega em si, no seu interior, é aquele que traz o dinheiro para casa, é aquele que sustenta, é o que protege, é o que conserta todas as coisas, é o que está sempre disposto para fazer o que ela quiser, que trata ela como rainha, como princesa. Então, essa construção psicológica, mental, está armazenada como figura no nosso inconsciente. Desenvolver ela da melhor maneira possível é o que cabe a cada um de nós. Porque o que acontece? Frustram-se as relações, porque todo mundo tem o seu personagem montado e todo mundo quer que alguém se encaixe nele. E quando a pessoa não se encaixa, a gente não quer mais. A gente quer, de alguma forma, mudar a pessoa. E o que acontece nos relacionamentos? Quando a gente está lá querendo conquistar o crush, eita, agora vai dar certo. Esse aqui é o cara, esse daqui é a mulher. E aí você se dá, você muda o seu comportamento porque você quer conquistar, né? Então você termina se encaixando no desenho arquetípico, figurativo, naquele aspecto da mente da mulher ou da mente do homem. Você vai se encaixando, vou me encaixando, vou me encaixando. Por quê? Porque eu sei que de alguma forma eu vou conquistar. Então, eu vou ser aqui o mais encaixado possível. Até chegar um tempo onde já está todo mundo conquistado, né? Já existe uma harmonia entre os dois. Aí a pessoa, eu não sou muito assim, não. Eu sou mais assim. Eu não sou muito assim, não. Eu também sou mais assim. Aí a pessoa foge do personagem que ela se encaixou. E aí é onde acontecem as frustrações. Aí vamos passar para outro, passar para outro e passar para outro. E assim vão passando. Então, é bom a gente reconhecer que existe essa figura no nosso inconsciente, que sem querer, querendo, a gente termina querendo encaixar as pessoas nela, para que a gente compreenda que existe uma forma de trabalhar isso, né? Claro que as pessoas têm que se encaixar também, porque senão não existe uma atração, no rolo biológico, no rolo químico, no rolo emocional, nem assim. Existe um mínimo de encaixe, né, em cada mente, mas não é que a pessoa tem que ser totalmente daquele jeito, é onde a gente tem que trabalhar o equilíbrio da nossa personalidade. Bora para frente, né? Aí ele vai trazer outra figura que a gente já falou antes, que é a grande mãe. São os aspectos negativos e positivos das condições maternas. Tudo que tem no inconsciente que representa a figura de mãe. Olha, meu Deus, a gente passa muito por isso. Por quê? Quando a gente é filho e quando a gente é mãe. Porque existe um personagem na cabeça de cada ser humano desenhado de mãe. Tem que se sacrificar pela família, tem que se doar, tem que deixar de trabalhar fora porque tem que cuidar da casa, cuidar da família. Existe um personagem montado nas mentes das pessoas. Quem foi que plantou? A sociedade, foi o DNA que trouxe. Vai saber, né? O Jung explica aqui. Mas existe essa formação no inconsciente. E o que é que acontece? Nem todas as vezes, às vezes as mães vão se encaixar neste papel desenhado pela figura mental de cada um ou de um determinado grupo cultural e social. Hoje em dia, na nossa sociedade mesmo moderna, muitas mulheres não querem ser mãe. Talvez por esse acúmulo de desenho arquetípico de que tem que ser assim, não pode trabalhar fora, que isso, aquilo, não pode mais ser mulher, meu Deus, depois que é mãe, não pode mais ser mulher, não pode mais aproveitar a vida, não. Acabou para ela, agora é cuidar de casa, é cuidar de filho. Então, muitas vezes, por toda essa pressão psicológica, mental, cultural, muitas vezes pessoas deixaram essa ideia de querer ser mãe. Pode ter sido isso, quem sabe. Mas, assim, é muito comum hoje em dia. Eu conheço pelo menos 4 pessoas que realmente não querem mais, não têm interesse nenhum de desenvolver a maternidade, né? E é compreensível, né? É a cabeça dela. Quem sabe um dia mude, né? Quem sabe, vai saber. Mas, assim, é muito comum na nossa sociedade hoje. Porque a gente tem esse desenho arquetípico desenhado de que tem que ser isso e aquilo. E a gente, como mãe, como filho, tem que tentar equilibrar isso, compreender que ela é uma pessoa, que ela é uma mulher, que ela tem os desejos dela, que ela tem as vontades dela, que nem sempre se encaixam com o teu desenho de mãe. A gente tem que ir equilibrando a sua figura interna, né? Dizer, ó, figurinha, tá certo, mas pelo amor de Deus, te acalma aí. Tem mãe que é assim, tem mãe que é assim.
a gente não pode ir ao extremo, né? De ver uma mãe agressiva, violenta, que seja espancadora e dizer, ela tá criando o filho dela do jeito que ela quer. Peraí, minha amiga, isso aí não, isso aí existe lei para isso. Você está passando do seu personagem. Peraí, não é isso. Mas assim, uma pessoa que seja responsável em relação a ser mãe, né? A ter essa ligação emocional e afetiva com outro ser, introduzir ele na sociedade, dar orientações de como se comportar. Isso é uma questão de respeito pela humanidade e tem essa figura arquetípica mesmo do que é ser mãe. Mas assim, se encaixar totalmente no seu personagem mental, não, viu? Cada um pensa diferente, se comporta da maneira diferente. Vamos lá. Tem o velho sábio. É o aspecto da sabedoria, do significado, do simbolismo, do conhecimento humano sobre a vida e sobre todas as situações que lhe cercam. É, todo mundo tem aquela representação do velho sábio em sua vida. Seja um pai, seja um avô, seja uma mãe, seja uma avó, seja um mestre, um professor, seja um orientador, seja um psicólogo, seja alguém um padre, um pastor, alguém que traz essa figura, né, mental que vem na sua cabeça, ai, fulano é sabedoria para mim, né? Todo mundo tem uma percepção deste velho sábio e todo mundo tem o velho sábio dentro de si, né, a ser desenvolvido. E aí, se tudo der certo em nossas vidas, com fé em Deus, nós vamos chegar a ser um velho sábio, literalmente, para alguém, quem sabe um dia, ou até já seja. Agora vamos ver outra figura interessante que essa eu faço associação total com Cristo. É o herói. Aspecto do poder que luta contra o mal, que quer provar o seu valor ao mundo e mudar o mundo e a moral de um determinado ambiente cultural. Olha que interessante. A gente tem vários, né, filmes, desenhos relacionados a essas figuras arquetípicas de herói. É aquele que muda, é aquele que salva, é aquele que quer mostrar o seu valor ao mundo. É super interessante. Mas, assim, nós carregamos essas figuras dentro da gente, né? O Renato Russo trazia uma música assim: até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? É como se de alguma forma, quando a gente passa por uma fase onde essa figura ela explode, ou ela vai se equilibrando, ou ela desaparece, né? Que não é ideal, o bom é o equilíbrio. E existem representações de figuras na nossa história, né? Que se sobressaíram em relação a este comportamento aqui arquetípico, né? Como, por exemplo, Jesus Cristo. Ele tinha uma filosofia de vida que pregava o amor sobre todas as coisas, amor a Deus e amor às pessoas e ao próximo, a ponto de sacrificar a sua própria vida pela filosofia qual ele cria, né? E que para mim, na verdade, ia além da filosofia, é uma verdade para mim, né, na minha crença. E então, mudou o comportamento moral de uma época, né? Todo mundo lá naquele tempo via Deus como o Senhor, inclusive o Deus Pai de Cristo. Existiam leis e quem extravasasse essa lei de alguma forma era morto, era apedrejado ou tinha que pagar queimando os animais. Tanto é que a Madalena, coitada, ia morrer de pedra, várias outras pessoas morreram de pedra ali naquele tempo. Então, aí ele chega, epa, todo mundo segurando as suas pedras aí que o negócio mudou. Agora não tem mais essa de lei, acabou o tempo de Moisés. Agora vocês são filhos do Abba Pai. E o Pai agora é buscando de espírito e verdade, de coração. Agora é chamar Deus de Pai. Olha só, mudou a figura arquetípica de um Deus, né? De toda uma moral vigente que estava naquela época e está até hoje. O comportamento foi totalmente transcedido através daquela figura, através daquele herói, onde aquela filosofia do qual ele pregava, ele viveu e para mim, para quem crê, ressuscitou, né? Então, a gente percebe na historicidade em si, da gente em meios sociais, várias figuras que têm essa figura arquetípica desenvolvida na vida. Vou lembrar aqui, meu Deus, nunca lembro, o Luther King, né? Que eu lembro, o Mandela, várias outras figuras que têm essa questão de mudar o comportamento moral
de uma determinada sociedade, de uma determinada época, para provar o seu valor ao mundo, mostrar que ele faria diferença a ponto de todas as pessoas que seguiam o exemplo dele, que acreditavam nele como um ser a ser exemplo, mudar o seu comportamento, certo? Mas nós, meros mortais, podemos ser heróis e ter esse equilíbrio dentro da gente, fazendo o que a gente faz, sendo o melhor possível, sendo amigo, dando o ombro, dando um prato de comida, dando o que é possível ser melhor possível em todas as situações. Por exemplo, eu sou professora, eu vou ser a melhor professora. Eu sou médica, eu vou ser o melhor médico. Eu sou um construtor, eu vou ser o melhor construtor. Eu vou dar o meu melhor, a ponto de todo mundo que conhece o meu trabalho ver que eu sou bom, a ponto de todo mundo que trabalha com o mesmo ramo de trabalho para mim vão dizer: rapaz, esse cara, ele é demais. O cara é um herói no que faz, o cara é bom. Então a gente pode ser equilibrado em herói nas figuras que a gente representa no nosso dia a dia, né? Vamos trazer aqui o último das figuras que eu trouxe hoje, né? Que tem várias outras figuras, mas essas aqui são ótimas. O selfie. Aí ele vai trazer o mais abrangente de todos os aspectos, pois busca o crescimento, a perfeição, a completude, se liga a todos os aspectos e impulsiona a serem o melhor possível. Busca o equilíbrio e a unidade da psique, abarca o consciente e o inconsciente, né? Consegue equilibrar todas as coisas, ó. É o yin e o yang, o feminino e o masculino, o bem e o mal, é luz e escuridão, é a totalidade psíquica. É aí, outra vez, dando exemplo do Senhor Jesus como exemplo deste self. É o mesmo dentro e fora, todas as figuras arquetípicas estão aqui equilibradas, né? Eu estou dizendo aqui com a minha persona que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos e amar aos nossos inimigos, o Jesus pregando, tá? Tô falando aqui do exemplo de Jesus, meu filho. Aí vai lá, o cara prende ele, dá umas bofetadas nele, bota uma coroa de espinho, e aí era a hora dele dizer: você realmente é o mesmo por dentro e por fora? E aí ele dá outra face, e aí ele morre pelos pecados que não são dele. Enfim, ele viveu tudo que ele pregou e a personalidade dele era a mesma dentro e fora. Todas as figuras dele, ao meu ver, tá? É um exemplo para mim. Estavam equilibradas, né? Era uma perfeição de mente. A mente dele estava formada completamente para com Deus. Um reflexo total e não em partes, como Paulo trazia para a gente, que nós temos essa nossa consciência de nós para com Deus e para com o outro, formadas em partes, e a gente vê como assim um reflexo, né? Mas em breve a gente vai ver face a face, certo? Fazendo agora um aparato de tudo que a gente viu até aqui. Do que me adianta ter conhecimento de tudo isso? Do que adianta eu ter essa concepção, dessa informação, dessa psicologia analítica? Para quê? O que me faz compreender e entender essa análise da formação da mente e da personalidade e associar ao Evangelho de Jesus? Então, vamos dar uma relembrada. O Jung disse que a mente é dividida em consciente e inconsciente, sendo que o consciente é conjunto de atividades cognitivas as quais nos permitem atribuir um significado e responder de modo apropriado aos estímulos sensitivos e sensoriais, sendo que esta resposta sobre esse estímulo foi baseada em algo advindo de conhecimento, argumentos ideológicos e intelectuais. Olha só. Então, a consciência, ela é mais ligada a este conhecimento mais externo, a este conhecimento da nossa moral vigente, da nossa cultura, que a gente compreende, absorve aquilo como conhecimento, toma entendimento, toma consciência daquele entendimento, e a partir daqui eu faço uma reflexão mental e eu aplico aquele conhecimento na prática da melhor maneira possível para comigo mesmo e para com o outro, né? Então, a consciência seria esse nível mais externo, que é o que me cerca, que é o que me foi ensinado, que é o que eu compreendo para viver em sociedade. Ok,
Mas e a inconsciência? A inconsciência, ela vem do passado coletivo da humanidade, ou seja, são informações mentais que são passadas de geração para geração. Então, essa percepção da inconsciência, ela está mais que implantada no meu inconsciente. É algo que já está lá, não porque foi fabricado de DNA, mas porque houve uma informação que foi passada de geração para geração e o meu inconsciente foi absorvendo aquilo como algo que fosse significativo de alguma maneira, que fosse certo de alguma maneira, e ele fica guardado lá no interior da minha mente. Não algo mais externo que pode ser acessado toda hora, mas algo mais interno que, ao despertar de algum tipo de arquétipo, de algum tipo de influência, eu posso externar esse meu algo de maneira reflexiva, passiva ou reflexiva, agressiva. Então, o que a gente pode perceber é que muitas coisas que formam a nossa mente, muitas coisas que formam a nossa consciência, e inconsciência não são culpa nossa, né? Não é totalmente eu que fui lá buscar aquele conhecimento para mim, buscar aquela informação para mim porque eu achei bonito, porque eu achei interessante e quis implantar na minha mente para construir a minha personalidade e dizer assim: pronto, é isso que eu vou ser quando crescer, é este ser humano aqui que eu quero ser. Tem coisas que estão lá implantadas em mim de uma maneira que eu nem entendo, que eu não compreendo, que às vezes foi uma informação passada de geração para geração, ou foi algo que eu aprendi e vi de uma maneira que eu não me construí bem e de alguma forma eu coloquei uma sombra sobre isso, eu internalizei isso de uma maneira não legal para a minha construção mental, para a minha consciência. Ok, realmente tem coisas que estão na nossa mente e fazem parte da nossa personalidade que são assim. Mas continuar com isso, a partir do momento que eu tenho consciência, aí é onde mora o meu erro. Aí é onde eu faço parte dessa construção mental não associada com o evangelho, não associado ao que o Jung considera equilíbrio psicológico, né? Ao que ele traz como um equilíbrio mental. Porque se eu tenho consciência que tem essas figuras arquetípicas dentro da minha mente, de alguma maneira, e algumas coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, estão lá construindo algo na minha mente, na minha personalidade, que não são boas para mim e nem tampouco para o outro, a partir do momento que eu tenho consciência disso, é onde eu vou tratar-me disso. Aí é onde eu vou procurar um tratamento psicológico, através de argumentos que são totalmente baseados em comportamentos que são considerados sociais, que são considerados até bioquímicos, né? De comportamento, a partir de uma imagem, a partir de um reflexo, de uma figura, como eu vou reagir àquilo de uma maneira que não seja agressiva, nem de forma verbal e nem de forma física. Temos também o tratamento psiquiátrico, que é onde não adianta eu tentar fazer o tratamento mental, eu compreendo, eu vejo o meu erro, eu enxergo as minhas sombras, mas eu não consigo lidar com isso. Eu ainda quero agredir com palavras, eu ainda quero agredir com o físico, eu não consigo. Então, existem remédios que fazem a associação para equilibrar estes hormônios, essas substâncias que são liberadas no nosso organismo a partir de uma determinada figura, através de alguém que seja ou mulher, ou homoafetivo, ou seja um trans, ou uma pessoa que seja um bandista, ou que seja crente, algum tipo de figura que de alguma maneira desperta algo em você que está lá no seu inconsciente e você reage de maneira agressiva com palavras, com gestos. Então, essas substâncias, de alguma forma, fazem com que o seu corpo reaja de acordo com a sua mente. E aí você vai lá e grita, e você vai lá e agride, você vai lá e bate, você vai lá e mata. Viver com essa percepção, sabendo que é errado, é onde mora o erro.
porque a tua consciência tem que querer mudar. A compreensão de um conhecimento nos leva a entender que é necessário a mudança. Então, a partir de aqui, eu sei que eu vou mudar. E para quem crê, como eu, você pode também fazer uma associação com a fé. Dizer, Senhor, realmente tem coisas em mim que eu não compreendo porque, eu não entendo porque eu sou agressiva com gestos, eu sou agressiva com palavras e às vezes vai além do que eu consigo controlar. E então você vai fazer orações, você vai buscar fazer um jejum, uma aproximação para com Deus para libertar a tua consciência dessa situação, essa percepção mental que foi fragmentada e de alguma maneira massacrada dentro de você mesmo, que foi sombreada a ponto de criar algo gigantesco que você não consegue controlar. E aí a gente tem esses respaldos sobre as nossas vidas, do psicólogo, do psiquiatra, do que é espiritual, para equilibrar essa mente. Não dá para ficar com toda essa percepção mental, toda essa formação psicológica desequilibrada, sabendo que é desequilibrada e vivendo como se fosse certo. Aí é onde mora o que você compreende como erro, o que eu compreendo como erro. Porque mesmo que seja um cidadão que, não, eu não ligo para as coisas espirituais, eu não acredito nas coisas espirituais, mas o próprio Jung traz para você o que é psicologia, que é uma ciência aceita pelos homens, que estuda o comportamento humano. E o Jung traz aqui o comportamento humano, e ele, como psiquiatra, traz o comportamento bioquímico do organismo, que realmente tem figuras que despertam em você uma reação orgânica. Então, tratar isso é a melhor forma de equilibrar a sua personalidade. Então, acredito que essa primeira parte aqui, eu acredito que deu para compreender, a partir do meu ponto de vista, a ligação da psicologia analítica e o Evangelho de Jesus, né? Porque o Evangelho de Jesus faz justo isso. Ele trata o que é psicológico, ele trata o que é interno, ele trata uma mudança de comportamento para que, então, o externo acompanhe, né? Quando ele defendeu a Madalena, como eu já falei antes, não foi porque ele queria que a Madalena deixasse de prostituir apenas a carne dela, mas porque ele queria que a Madalena se enxergasse como uma nova Madalena, né? Que a Madalena mudasse o comportamento dela e dissesse assim, Madalena, você realmente quer ser isso? É essa pessoa que você queria ser quando você crescesse? É isso que você queria que as pessoas vissem em você? Tá bom para ti? Esse aqui é o melhor? Então, a partir daquele momento, houve uma mudança de comportamento na consciência da Madalena e ela mudou o comportamento dela. Assim como os outros exemplos dos que seguiam a Jesus. É uma mudança interna de consciência, de mente, para que todo esse externo, né, se trabalhe de forma diferente. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou fazer ao próximo só o que eu quero que seja feito para mim. E eu vou estar no meu limite do que eu consigo. O que eu não conseguir, eu busco em Deus uma cura, eu busco em Deus um tratamento, ou eu busco no psicólogo, eu busco no psiquiatra. O que não dá é para conviver com o erro, abraçando os seus demônios, abraçando as suas sombras e achando que tá bom, que aquilo ali é o máximo para você. Jogue suas pedras no chão, mas mude seu comportamento, né? Mude essa percepção mental. Aproveite aí a psicologia analítica de Jung, aproveite o Evangelho de Jesus e faça uma associação na sua vida. Mais uma vez, Jung aqui com suas concepções e associação total ao Evangelho, na minha percepção. Quando encontrar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então não use o Evangelho de Jesus para agredir, ferir e matar as pessoas. Use-o da maneira que ele ensinou e viveu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. O Evangelho de Jesus é amor. A pregação de Jesus e a vivência de Jesus foi amor. Então, o Evangelho se resume a isso. E tudo que for contrário a isso não é de Cristo.